existisse na lei, os fraudadores, os membros dessa organização criminosa, teriam atuado desta forma contra aposentados e pensionistas? Teriam mais dificuldade, com certeza. Pois bem, doutora, muito obrigado pelo seu depoimento, porque esse dispositivo foi uma emenda que foi apresentada pela oposição ao governo anterior em uma medida proposta pelo governo anterior. Sabe por que essa medida não prevaleceu, deputado Paulo Pimenta? Porque o presidente de então, Jair Messias Bolsonaro, vetou essa medida. Aí veio para o Congresso. A bancada do Partido dos Trabalhadores e da oposição votou para derrubar o veto. Ou seja, tem esse dispositivo que a doutora Patrícia está dizendo que impediria as fraudes. Eu queria começar com um adágio, muito famoso, em função do que eu vi aqui. Acuse-os do que você faz. Chame-os do que você é. Mas é impressionante, doutora. Eu tive o cuidado de buscar informações através de LAI, nos diversos órgãos do governo, no INSS, na CGU, no Ministério da Fazenda. E veja, as pessoas perguntaram por que o Ministério Público atuou tão pouco na época do presidente Bolsonaro? Porque teve pouco a fazer, doutor. Os pedidos de exclusão de descontos associativos, eu chamo a atenção da senhora, em 2020 foram 43 mil por ano. Chegaram a 117 mil em 2022, passando por 53 mil. Quando foi em 23, foi para 465 mil pedidos de exclusões. Em 2024 foi 1.515.000 pedidos de exclusões. 1.515.000 pedidos de exclusões, de pessoas que se sentiram lesadas, burladas no seu direito e foram ao INSS pedir que excluísse aquele benefício aqueles descontos que eles não tinham dado causa. E aparentemente o governo ficou em paz, não achou que havia nenhum problema. E só se manifestou, e aí vamos aqui para a primeira parte da narrativa. Houve um aumento de ACTs, eu escutei aqui, dito por nossos amigos, em 2019. Não é verdade. Em 2019, se começa o ano com 16 ACTs, se termina com 14. Que explosão é essa? Ao contrário, é implosão. Quer dizer, teve um número menor de ACTs no final do ano de 2019 do que no início de 2019. Então, por favor, gente, vamos ter responsabilidade do que a gente está falando, porque a gente está falando aqui para a sociedade brasileira. Então, a mentira desacredita a instituição como um todo e todos nós. Vamos ter cuidado com o que a gente está falando. Em 2019, doutora, 4 entidades foram descredenciadas, em função de denúncias dessas 40 e tantas mil reclamações, 4. Mas em 2024 nenhuma foi descredenciada com 1.514.000 denúncias de pedido de exclusão. Me parece que há aqui uma comparação a ser feita. Então, a primeira peça dessa narrativa que o governo faz cai por terra. Houve explosão de ACTs em 2019. Não é verdade. E no final de 2019, inclusive, 2022, o número de ACTs que se conclui é bem menor do que em 2025, chegou a 37 ACTs. Há uma explosão, sim, no governo do presidente Lula. Mas a gente aqui está querendo saber quem roubou. Se tiver gente que deu causa a esse problema em 2021, 22, 19 ou 20, a gente quer saber quem foi, quem esgarçou os mecanismos de controle. E aí vem uma outra questão, eu escutei aqui um senador falar aqui há pouco, a senhora acha, e a senhora respondeu, a senhora acha que a retirada da validação facilitou a questão da fraude? A senhora respondeu o quê? Acha, não fez isso? A senhora, desde quando havia validação do cadastro? De 2006 para cá. Quando foi que houve? Estou lhe perguntando. Quando foi que houve? Quando é que na INSS havia validação de cadastro anualmente, de beneficiário de descontos associativos? Quando foi? Que época? A senhora desde 2006 era defensora pública ligada à Previdência. Me diga qual foi a época. A obrigação era de ter uma avaliação anual. A pergunta é outra. A pergunta quando foi que houve? Em 2006 até 2025 que a gente está aqui. Quando foi que houve? Não me recordo quando foi. Nunca houve, doutor. A data específica. Nunca houve validação de cadastro. Nunca. Você sabe quem propôs a validação do cadastro? O nosso governo. E sabe quem lutou contra a validação do cadastro? Esses que estão dizendo que foi o nosso governo que foi contrário. E como é que se prova isso, doutora? Dezenas de emendas que foram apresentadas por ocasião da tramitação da MP 871. Assinadas por deputados e senadores do Partido dos Trabalhadores e do PDT, na sua grande maioria. A avassaladora maioria. Então, por favor, não vamos brincar com a verdade dos fatos. O governo que, de forma sistêmica, combateu a corrupção, a senhora se lembra de algum governo que tomou esse corolário de medidas no início da administração? Me diga quais foram. Como a MP 871. A senhora está lembrada de algum governo que fez isso no início da administração? Não recordo. Pois é, porque só o governo de Bolsonaro fez. Iniciou a gestão com revalidação anual de autorização de descontos, que o Congresso não permitiu, principalmente capitaneado pelo PT. Fim da condição cartorária da CONTAG. E quero lembrar a senhora que 90% desses descontos em 2019 eram CONTAG.
ligada à CUT e ao PT. Cadastro trabalhador rural feito pelo governo. Passou para a Ematé e autodeclaração, tirou dessa autodeclaração com a transição para o CNIS, que até hoje não aconteceu, o que mostra a prevaricação do atual governo, porque o prazo final era em meados de 23. Regularização do seguro-defeso, quase R$1 bilhão que foi economizado, e agora a gente está vendo os escândalos voltarem, a senhora sabe disso. Escândalos do seguro-defesa agora viraram lugar comum. Cidades que têm 5, 6 mil habitantes, com 10, 12 mil pescadores. Restrição do auxílio-reclusão, carência de 24 contribuição, proibição de acúmulo com pensão, programa especial para análise de benefícios, pagamento de bônus que este governo está reeditando agora, né, para diminuir a fila da Previdência, cancelamento de benefícios irregulares, cruzamento de dados e consolidação dos dados da Receita. Este governo do presidente Bolsonaro é o único em 30 anos que enfrentou a corrupção. Agora nós estamos vendo aqui a inversão do discurso pela narrativa que não tem nenhuma veracidade. Agora as pessoas falam aqui com uma verdade que nos assusta. Opa! A outra peça da narrativa. O governo do PT descobriu a fraude que começou no governo de Bolsonaro. Doutora, por favor, doutora Patrícia, o governo do PT foi quem demitiu o presidente do INSS e o procurador-geral, o senhor Vigílio, assine moto próprio espontaneamente, houve admissão por parte do governo do PT em função das denúncias que foram feitas por vocês ou pela imprensa? Doutora Patrícia. Os afastamentos foram alguns por determinação judicial. Todos os dois foram por determinação judicial. Tanto o presidente do INSS como o procurador foram afastados por decisão judicial. Não foi porque esse governo tomou providência, não. Pelo contrário, o governo foi instado pela senhora, por esse grupo, pelo Tribunal de Contas, pela CGU, pela imprensa e fez o vírus de mercador. Pelo contrário, nós temos aqui o ex-ministro Lula dizendo o seguinte: o presidente demitido por Lula do INSS é um homem altamente qualificado. Para quê? Para roubar? Certamente, né? Está aqui, ó. Só para lembrar os colegas e a quem assiste de casa, o pagador de impostos, que nenhum parlamentar do PT assinou para que isso aqui acontecesse. Então isso está acontecendo, defensora Patrícia, graças à oposição deste país. Em segundo lugar, eu quero pedir para a senhora, que falou em outra oportunidade que conviveu com segurados, né, defendeu eles que foram descontados, e falou ali que normalmente eram pessoas ribeirinhas, eram pessoas já com pouca alfabetização, mais humildes. Se a senhora fica nervosa ou fica frustrada ao saber que basicamente nenhum dos cabeças do esquema foi preso até agora. Se tem um sentimento de revolta quando a senhora vê uma comissão parlamentar mista de inquérito como essa, tendo que ser feita porque ninguém foi para a cadeia basicamente até agora, que descontou aquelas pessoas humildes que a senhora atendeu. A minha revolta maior é quando uma pessoa tem um desconto no benefício e sequer sabem a origem desse desconto que ela tem. Principalmente pessoas que recebem um salário mínimo e são hipervulneráveis. Essa é a minha revolta maior. Mas a senhora conhece a MP 871 de 2019. Tem conhecimento dela. Ela foi editada por Jair Bolsonaro dia 18 de janeiro do primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro. Ela visava, basicamente, coibir os descontos que a senhora acabou de dizer, que a senhora se revolta quando vê um aposentado ser descontado de forma irregular. Concordamos aqui. Ela visava, a senhora me corrija se eu estiver errado, que essa revalidação dos descontos ocorresse anualmente. Concorda comigo? A CMP fazia isso. Pois é. Naquela altura do campeonato, o presidente Bolsonaro já tinha recebido as denúncias e em 18 dias de mandato protocolou uma medida provisória para que esses descontos não acontecessem mais. Pois essa MP, defensora, recebeu diversas emendas de parlamentares na sua quase totalidade do PT. Dentre eles, nós temos vários aqui que eu não vou citar nominalmente, mas essas emendas são oriundas, segundo informações, da CONTAG. A CONTAG, que era presidido, caro colega Caveira, por ninguém mais, ninguém menos que Aristides Veras, irmão do deputado federal do PT, Carlos Veras. Ou seja, um irmão de um deputado PT presidia uma das entidades que mais roubaram os aposentados à época. Este conversou com diversos parlamentares do PT que apresentaram emendas à MP de Jair Bolsonaro que visava parar com os descontos e o Congresso Nacional aprovou tais emendas. Eu quero perguntar para a senhora considera que se tivesse sido aprovado a MP 871 de 2019 do presidente Jair Bolsonaro que coibia os descontos dos aposentados, como ela foi editada, ou seja, exigindo o recadastramento anual pelas entidades, né, travestidas aí de entidades que na realidade são organizações criminosas, isso teria coibido os descontos, sim ou não?
certamente teria diminuído os descontos associativos, evitaria fraudes. A revalidação anual ela é necessária. Então, muito bom, defensora Patrícia, a senhora acabou de confirmar o que todo mundo já sabe. Se as emendas do PT não tivessem sido colocadas no texto, nós não teríamos tido, pelo menos nessa magnitude, senador Girão, tamanho desconto feito com os nossos aposentados.